Bom, então, boa tarde a todas, todos e todes, sejam bem-vindos, né? Primeiramente, agradecer a vocês pela confiança e por acreditar na nossa proposta, né? E de tentar aqui caminhar com a gente nessa empreitada que é esse processo de pós-graduação, nessa especialização em ciências humanas, sociais, aplicadas e o mundo do trabalho, né? Gostaria de agradecer muito a participação, que daqui a pouco farão fala cada um deles, né? A participação dos nossos integrantes, né? Os integrantes da nossa equipe, a professora Fabiana, a professora Paula, a professora Juliana, o Ítalo, né? Daqui a pouco eles farão uma fala com a gente, né? Mas desde já agradecendo a presença deles, né? De todos. Bom, o objetivo principal desse processo de especialização de pós é tentar oferecer ao mercado, né, ao mercado no sentido de a população em geral, um processo de formação, né, um processo de formação continuada, né, para todos nós que somos docentes aí do ensino médio, né, e desde o governo Dilma, né, salvo engano, desde o último, eu não me recordo se já no começo, já no finalzinho do primeiro governo Dilma, já havia proposta de fazer um processo de unificação dos conteúdos do ensino médio, né? Fazer um processo de unificação nacional, de modo que o aluno discente do Rio Grande do Sul, por exemplo, se fizesse um processo de transferência para o estado do Piauí, ele pudesse acessar a mesma grade, o mesmo conteúdo, né? Bom, a fala dos colegas, estão perguntando aqui, a fala dos colegas vai ser só uma fala de apresentação, né? Viu, Juliana? Bom, voltando aqui, né? Então, a proposta era essa, né? Ou vice-versa. Se alguém que, por exemplo, fosse transferido do Piauí para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, São Paulo, pudesse ter um processo de continuação nos seus estudos, a partir exatamente dessa proposta de unificação dos conteúdos. Uma das coisas que eu acho que eu coloco no primeiro dia de aula, eu sou professor da área de filosofia, minha formação é em filosofia, né? E uma das disciplinas que eu ministro é a disciplina de filosofia da educação, e a primeira coisa que eu costumo falar aos meus alunos de filosofia da educação, no primeiro dia de aula, logo quando nós falamos em uma proposta educacional, o que está por trás dessa fala ou dessa proposta é uma proposta de vida social e uma proposta por conseguinte, uma proposta de Estado, né? E vice-versa, né? É a configuração do Estado, a configuração política do Estado que também vai se refletir em propostas e modelos educacionais, conteúdos educacionais, né? E aí, embora a proposta fosse essa de unificação do conteúdo, né, mas tendo em mente um outro roteiro, o governo mudou, né? Então Michel Temer em 2017, né, ele chancelou e sancionou um processo realmente de unificação dos conteúdos do ensino médio, né? E aí já em 2020, 2021 é que a coisa se configurou e tomou corpo e ganhou prática, né? Prática, sobretudo, ano passado, 2022. Nós estamos na segunda edição dessa especialização, ou seja, vocês pertencem à segunda turma, né? E foi exatamente com essa proposta, porque quando essa mudança veio, né, nossos companheiros de profissão, nossos colegas de profissão, docentes, né, ficaram meio que perdidos. Bom, e agora, como é que a gente vai fazer, né? A gente não passou por um processo de formação, a gente não passou por um processo de digamos assim, a adequação ao processo de estabelecimento dessa nova grade curricular, dos itinerários formativos, os componentes curriculares, né, o modo como o conteúdo é oferecido, né? Então,
essa proposta de especialização entra exatamente com essa meta, né? Com esse objetivo que é fornecer, né? Um processo de formação continuada ou um processo de adaptação. E aí a gente coloca a palavra adaptação entre infinitas aspas possíveis e vários asteriscos, né? Chamando para infinitas notas de rodapé para dizer, né? Que seguindo o processo do Gramsci, né? Eu gosto de ler Gramsci, né, um teórico italiano, né, dentro do processo, dentro das instituições que a gente pode configurar e estabelecer minimamente possível a justiça social, né. Bom, então, tendo isso como meta, né, nós teríamos, assim, como é que a gente funcionaria, né? Nós teríamos aqui 2 processos de funcionamento. Esse curso de especialização, ele é espelhado em um curso de formação oferecido pelo MEC na plataforma AvaMec. Né? Na plataforma AvaMec, havia um processo de formação em que tínhamos lá o curso de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 180 horas, o curso de Matemáticas e Suas Tecnologias, 180 horas, o curso de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, de Linguagem e Suas Tecnologias e Mundo do Trabalho, né? Porque exatamente esses eram os 5 itinerários formativos. E aí o MEC oferecia, a partir da plataforma AvaMec, esse curso de formação virtual, né? Então, algumas pessoas chegaram a fazer, eu mesmo, antes de elaborar a proposta da primeira turma dessa especialização, eu entrei no AvaMec, fiz o curso de Ciências Humanas para ver como funcionava, para ver a grade curricular, né? E aí, como proposta de entrada, né, aqueles que fizeram o curso AvaMec, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e fizeram também o Mundo do Trabalho, cada um deles 180 horas, perfazendo aí 360 horas, né? Pode entrar, nós temos um edital aberto, né? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Tudo normal aqui para mim, professor. Tudo normal. Tudo normal. Ok, porque eu tinha a impressão que alguém tinha comentado aqui que não estava conseguindo. Alguém comentou, mas está normal aqui. Tranquilo. Obrigado, professora Fabiana. Bom, então, continuando, né? Um dos modos de entrar é aquela que fez os cursos do AvaMec, 180 de Ciências Humanas, 180 do Mundo do Trabalho, ele, através de um edital que está aberto, que é aberto continuamente, né? Lê o edital, faz o processo, se inscreve, pede o reconhecimento do curso a nível de pós sentido de especialização. Né? Então, esse é um modo de entrar. O outro modo de entrar é esse modo que a gente chama modo tradicional, né, que vocês entraram. Então, vocês vão cursar disciplina conosco, vocês vão passar pelo processo das disciplinas, né, e ter acesso ao material, aos professores, aos tutores. Então, vocês não passaram pelo processo de formação AvaMec, vocês vão passar pelo processo de formação aqui conosco, né? E eu digo a vocês, puxando a brasa para a nossa sardinha, né, que, de certo modo, esse processo é mais completo, esse que vocês estão inseridos, porque quem estuda ensino à distância, né, eu sou professor lotado no curso de filosofia no CEAD, Centro de Ensino à Distância da UFP. Uma das disciplinas que eu ministro, inclusive ministrei semestre passado, é Introdução ao Ensino à Distância, ou Introdução à Educação à Distância, né? O que a gente percebe é que a internet, dentro do processo, ao longo, né, da história do ensino à distância, ela nos possibilitou a interação à distância com o professor-aluno, né? Porém, essa interação ela é contínua. Coisa que não acontecia, por exemplo, no processo de formação, e agora eu vou entregar aqui a minha idade, né? Acho que alguém aqui já ouviu falar naqueles cursos do Instituto Universal, que vinha nas revistas em quadrinhos, né? E aí você recebia o processo de ensino via carta, então não tinha uma interação
direta, professor-aluno, discente-docente, não tinha intermediação via tutoria, né? Ou seja, existia um modelo educacional à distância, onde não havia interação, né? Pelo menos uma interação síncrona, né? Era uma interação assíncrona, porque era feita a partir da correspondência, de correspondência. A internet ela estabeleceu em nós aqui o processo para facilitar aqui essa questão da interação síncrona, né, imediata. Isso não ocorre no curso de formação AVAMEC. O curso de formação AVAMEC não tem interação, né? Então, você tem acesso ao conteúdo, você responde as atividades online, e à medida que você vai respondendo, você vai cumprindo os créditos, mas não recebe um feedback, não tem esse processo que a gente tem aqui de estabelecimento, de debate, de discussão, de construção de saberes a partir exatamente desse debate, né? Então, eu digo que esse é um modo mais completo, né? Puxando brasa para a nossa sardinha. E aí, nós teríamos aqui 2 eixos temáticos, né? O eixo das ciências humanas e sociais aplicadas, que é o eixo específico da área de humanas, né? Que engloba aqui a nós, sobretudo docentes, né? De geografia, história, filosofia, ciências sociais, mas também nós temos aqui, nessa turma especificamente, nessas 2 turmas especificamente, uma turma de Parnaíba, turma de Teresina, pessoas do bacharelado em psicologia, em direito, né? Então, nós, nessa segunda versão, nós abrangemos um pouco o leque de possibilidades, né? E nós temos o eixo do mundo do trabalho, né? Então, as nossas disciplinas, elas são distribuídas, né, em cima desses 2 eixos temáticos, o eixo de humanas e o eixo do mundo do trabalho. E aí, o nosso staff administrativo, né, internamente, a UFP, né, da parte administrativa, nós temos a direção do SEAD, que é representada pela professora Lívia, que inclusive pede escusas por não estar presente aqui hoje, né? Ela está viajando, percorrendo os polos de apoio presencial, né? Nós temos a coordenação do curso, que sou eu, professor David. Nós temos a coordenação do eixo do mundo do trabalho, que é a professora Fabiana. Nós temos a subcoordenação de curso, que é o Ítalo, e nós temos o apoio logístico, que é formado por 2 pessoas, a Mara, né, e o Helder. O Ítalo, ele assim, é o motor invisível, porque o trabalho dele, né, invisível no sentido de que o trabalho dele é nos bastidores, né? Ele assim tem dado uma ajuda não, ele tem feito, né, um trabalho fenomenal no grupo, né, específico do pessoal que pede reconhecimento lá do AVAMEC. E nós temos o Helder ajudando ele, né, e a Mara, que é o nosso apoio logístico, que entra em contato direto com vocês via e-mail, né, e que qualquer problema, qualquer dificuldade, ou qualquer coisa que vocês quiserem via e-mail, a Mara vai estar lá auxiliando vocês. E aí, antes de continuar, porque a gente vai falar também de mais gente que compõe, né? Mas antes de continuar, eu gostaria de passar a fala, né, só para a professora Fabiana, né, se apresentar para vocês, e depois para o Ítalo, né? Eu acho que o Helder não está aqui, não. Professora Fabiana. Pronto, já estou aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, professor David, Ítalo, colegas, professora Juliana também, que deve estar por aí, né? E a todos os novos discentes aí do curso de especialização em ciências humanas, né? Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, né? É uma grande honra, né, poder passar aí 12 meses com vocês nessa nova turma, certo? Estamos à disposição aqui, né, relativa às disciplinas do mundo do trabalho, né, que são as disciplinas que correspondem aí à minha coordenação, à minha subcoordenação, né, porque na verdade o coordenador do curso é o professor David.
certo? Então, eu sou professora da UFP, sou administradora, né? Tenho 27 anos de casa, sou professora da pós-graduação também, stricto sensu, um mestrado profissional em gestão pública, e a gente já vem atuando há algum tempo, né, na EAD, né, mais especificamente no SEAD, né? Eu iniciei em 2005, aí com o projeto piloto, que foi a primeira oferta de curso à distância na UFP, num convênio aí com o Banco do Brasil, certo? Então, a gente já vem aí, acho que são 16, 17 anos, desde que o SEAD foi criado nessa instituição. Então, pessoal, o mundo do trabalho, né, representa aí uma nova perspectiva aí dentro dessa área do lato sensu, né, de formação de docência, onde a gente pretende aí, de alguma forma, né, repassar conhecimento sobre o mercado de trabalho, de forma que vocês possam, né, dentro da profissão de vocês, que é a docência também, né, capacitar os alunos de vocês para se prepararem melhor para essa área aí que desperta, né, vem sendo despertada aí como exigência aí nos novos tempos, certo? Então, hoje a gente tem uma aptidão, um conhecimento voltado para uma área, né, que é o trabalho, isso tem se tornado muito importante. E aí, para isso, vocês terão disciplinas como empreendedorismo, escolha profissional, formação e escolha profissional, processos criativos, pesquisa científica na área de administração, né? E a gente vai aí durante, não 12, os 12 meses, porque o mundo do trabalho vai perpassar, né, os 12 meses, certo? Então, a gente está aí, né, podem contar aí com a nossa colaboração. E aí, como tutora, né, nós temos nos representando aí a professora Juliana, que o professor David vai também apresentá-la agora na sequência. Obrigada, professor David. Professora Fabiana, muitíssimo obrigado, né? A professora Fabiana é a nossa parceira, né? Ela lida direto, conversa, dialoga, né, com os nossos professores do mundo do trabalho, e foi a mente por trás da formação das disciplinas, do mundo do trabalho, das ementas das disciplinas, né? Ítalo, você pode se apresentar um pouco para a gente? Boa tarde, todos me ouvem? Todos me estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá certo? Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, dizer que é uma felicidade muito grande receber vocês no nosso curso, nossa segunda turma da área tradicional, né, digamos assim, e cumprimentar ao professor David, a professora Fabiana, a professora Juliana, o Deimara, que é o nosso corpo do curso, e dizer que esse momento é muito importante porque, por vezes, a modalidade de educação à distância, ela por sua natureza, ela nos torna distantes entre si, né? Até nas comunicações, muitas vezes vocês vão fazer requerimentos por e-mail, aí vão receber uma resposta e vocês vão ver um nome lá por escrito, mas esse momento serve para isso, para a gente ver o rosto de cada um, fazer aquela introdução inicial, dizer que é um prazer receber vocês e torcer pelo sucesso de vocês no curso, certo? E com relação à nossa atuação, que fazemos parte do corpo integrante do curso de Ciências Humanas do Mundo do Trabalho, o nosso foco é mais na parte administrativa, atendimento ao aluno, e vamos receber e analisar essas demandas que porventura vocês fizerem no decorrer do curso, certo? E no mais é isso, estamos aí, professor David, é sempre um prazer, estamos juntos e sucesso a todos, tá bom?
Ítalo, muito obrigado por todo o apoio, né, que tem oferecido, dado a gente aqui e nos seguido, né, nesse processo bastante interessante. E aí, no nosso staff, que a gente chama operativo didático, que é aquele que vai estar direto com vocês no processo mesmo do ensino-aprendizagem, né, das discussões, da construção dos saberes, nós temos os docentes, né, do eixo do mundo do trabalho e os docentes do eixo das ciências humanas. E nós temos também duas tutoras, que são tutoras maravilhosíssimas, né, gente de ponta mesmo, que é a tutora do mundo específica das ciências humanas, que é a tutora Ana Paula, e a tutora específica do mundo do trabalho, que é a professora Juliana, né? Eu vou passar a primeira palavra para a professora Ana Paula, porque a gente já está aí nas disciplinas de ciências humanas, e depois da professora Ana Paula, a professora Juliana. Você a palavra, professora Ana Paula. Boa tarde, eu me chamo Ana Paula, né? Eu estou como tutora nesse eixo das ciências humanas, a minha formação também é filosofia, e aí eu queria, de antemão, dizer que o papel do tutor é sempre estar à disposição das dúvidas de vocês em relação à plataforma, às atividades, fóruns e tarefas, bem como auxiliá-los a tirar dúvidas, se vocês precisarem de algum feedback com relação a alguma proposta que vocês estão em dúvidas, em relação ao SIGA. E, do mais, estou aqui para ajudá-los, né, colaborar, é um prazer estar nessa especialização. Segunda, né, é a segunda, nós estamos desde a primeira, temos uma certa experiência com a educação à distância, e aqui a gente está só para somar, né, colaborar e, no que for possível, tirar todas as suas dúvidas em relação às atividades que nós vamos encontrar aí no decorrer das disciplinas. Pois, muito obrigada e sejam bem-vindos. Obrigado, Paula. A Paula é da filosofia também, né? Nós somos colegas. Nós não fomos colegas, nós somos amigos. Ítalo, você levantou a mão? Eu levantei a mão aqui rapidamente, porque na minha fala eu esqueci de cumprimentar a professora Paula. Viu, professora Paula? Tá bom, abraço. Ítalo, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Professora Juliana, você pode dar uma palavrinha para a gente? Ok, boa tarde a todos, né? Boa tarde, professor David, professora Fabiana, Ítalo, professora Paula, né? Um prazer mais uma vez, né? Estarmos aqui juntas, né? Nessa doce missão. Eu sou a professora Juliana, né? Eu sou a tutora do mundo do trabalho, sou contadora e administradora, e na UFP, né? Eu trabalho no curso de Ciências Contábeis, né? Como professora. E, além disso, né, no SEAD, como tutora e também como professora em algumas disciplinas. Conforme a professora Paula falou, né, a gente está aqui disponível, né, para orientar, auxiliar vocês, né, durante todo esse percurso. E aí, né, entra a questão de responder responder as perguntas com relação às questões, né, fornecer esclarecimentos. Então, estamos aí juntos, né? Um processo que não depende só de nós como tutoras, né? A disciplina do aluno também conta bastante nesse processo. Então, é importante que vocês tenham esse ambiente, né, para os estudos e participem de todas as atividades, né? Cumpram aí os prazos. E estamos aqui para isso, né? Para ajudar na questão da plataforma, tirar dúvidas, né? E aí aproveitem de todos esses recursos, né? Dos materiais que vocês recebem, dos fóruns, né? Enfim, de todas as ferramentas aí de comunicação, né? E contem comigo aí para o que precisarem, tá? Não hesitem quando precisarem de ajuda. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, e muito obrigada, professor David, aí, por mais esse curso aí sobre a sua coordenadoria. Opa, muito obrigado, professora Juliana. Então, vocês percebem que a gente está rodeado de gente maravilhosa, gente de última ponta, né? A professora Fabiana, a professora Juliana, a Ana Paula, a professora Ana Paula, o Ítalo, né?
e a Mara, que não pôde estar aqui presente, nem o Helder, né? Mas são, sim, gente de última ponta, né? E bem disponíveis para auxiliá-los, né? Auxiliá-las. Bom, e aí a gente tem, e é interessante a gente entender também essa parte aqui, que é o staff administrativo, mas do corpo da UFP, que está acima do CERAD, né? A gente tem a reitoria, que é o professor Judásio, o reitor, e aí a nossa especialização, ela está engajada aqui na PRPG, que é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? Dentro da PRPG, a gente tem a coordenadoria de estrito senso, que lida com mestrado e doutorado, e temos a coordenadoria de estrito senso, que cuida das especializações e residências médicas, né? E aí, os assuntos que a nossa coordenação não pode responder, não pode resolver, eles são resolvidos exatamente na coordenadoria de lato sensu, né? Por exemplo, essa semana nós tivemos algum problema, acho que foi com Liana, né? A nossa aluna, acho que de Teresina, do Polo de Teresina, dificuldades com, por exemplo, o cadastro no SIGA, né? Estava dando incompatibilidade com o RG dela. Essa questão, por exemplo, com o RG, uma vez digitada no SIGA, né, e se há esse processo de incompatibilidade, a gente tem que recorrer, por exemplo, à coordenadoria de lato sensu, porque aí o nosso SIGA de coordenação não nos permite acessar determinadas atividades ou funções. Uma delas é correção de dados, né? Uma vez que os dados estão digitados, a gente não tem mais como fazer. Aí a gente recorre à coordenadoria de... E além dessas demandas, outras demandas também, né? E aí, à medida do processo que a gente vai seguindo, eu vou passando para vocês o e-mail da Lato Sensu, né? Para a gente, né, quando for necessário, encaminhar as solicitações por lá. E dentro da PRPG, a gente tem também um setor, que é o setor de registro, que esse é extremamente importantíssimo para todos vocês, para todas vocês, quando concluírem o curso. Porque é de lá que vem os certificados de vocês, né? É lá que vai ser confeccionado os certificados de vocês. E aí uma coisa, até agora, alguns já me perguntaram no privado, ou via e-mail, a Mara já respondeu alguns. E o TCC? Bom, resguardados por uma normativa do MEC, né? Esse nosso modelo de especialização não trabalha com o TCC, então nós não teremos trabalho de conclusão de curso, né? E, então, para poder fazer o processo de solicitação do certificado, para coordenador, encaminhando via protocolo geral a coordenadoria de lato sensu, a coordenadoria de lato sensu, por sua vez, encaminha a demanda ao setor de registro, né? Basta que vocês tenham concluído todos os nossos créditos, que daqui a pouco a gente vai falar deles, né? Mas essa é a nossa estrutura, né? Coisas que a gente pode resolver na coordenação e vai ter demandas que a gente não pode resolver na coordenação, mas que a gente encaminha para a coordenadoria de lato sensu para que tome as devidas providências, né? Bom, o quadro de componentes curriculares. Como a gente falou ainda há pouco, nós temos o eixo das ciências humanas e sociais aplicadas, e nós temos o eixo do mundo do trabalho. No eixo das ciências humanas, nós teremos aqui 8 disciplinas, né? Algumas terão 30 horas, outras terão 15 horas, né? Vocês estão agora numa de 30 horas com a professora Edna, né? Mas nós temos aqui, ó, lógica das competências, marco legal do novo ensino médio. O que vocês podem perceber aqui, de modo bem geral, é que todos esses componentes curriculares, eles visam discutir a BNCC, né? Pergunta se o diploma será digital. Bom, nós estamos ainda batalhando para que o diploma seja digital. Como é que a gente está fazendo? A gente está no processo de expedir ainda certificação da turma anterior. Como é que a gente está fazendo? Bem lembrado, eu até esqueci de comentar esse processo para vocês. O que vocês vão ter digital? Vocês podem extrair do SIGA o histórico de vocês, vocês podem extrair do SIGA, boa tarde, vocês podem, Demóstenes, né? Vocês podem extrair do SIGA o histórico, vocês podem extrair do SIGA comprovante de matrícula que serve como uma declaração
né, chancelada digitalmente de que vocês cursam essa especialização, e quando vocês concluírem todos os créditos, né, que já tiver tudo ok, vocês vão poder extrair do SIGA também uma espécie de declaração de que vocês concluíram o curso, né? E essa declaração ela tem validade de 120 dias. Mas o processo de certificação, ele ainda não é via digital. A graduação aqui já é digital, mas após ainda não é, nem mestrado, nem doutorado, nem especialização, nem as residências médicas, né? Então, como é que a gente faz aqui no nosso caso específico? Vocês fazem o requerimento, quando chegar o processo, eu digo para vocês quais são os passos para vocês fazerem o requerimento dos certificados de vocês. Uma vez encaminhado via protocolo geral para Lato Sensu, eles irão confeccionar, vão ter um prazo de 120 dias, depois que vocês fizeram o requerimento, né? Vocês vão poder acompanhar todo o processo digitalmente no SIGA. E aí, nós temos dois tipos de públicos, né? Nós temos o pessoal que reside no Piauí e nós temos o pessoal que reside em outros estados. E nós temos muitas pessoas que residem em outros estados e que é para nós uma grata satisfação estar aqui cursando com a gente esse processo, né? E aí, o que a gente faz? Eu elaboro uma lista, né, com o nome dos certificados que vão ficando prontos ali. Solicito que vocês preencham a lista com o endereço de vocês. Aos que moram no Piauí, nas cidades onde nós temos polo de apoio presencial, não só a Teresina, não só a Parnaíba, mas qualquer cidade do Piauí que tenha polo de apoio presencial do SEAD, nós encaminhamos o certificado de vocês para lá, para os polos, e aí vocês poderão pegar o certificado de vocês nos polos. Os que moram em outros estados, ou os que residem em cidades que não têm polo de apoio presencial, vocês preenchem com o endereço residencial de vocês, que o certificado de vocês é entregue na residência de vocês. Então, melhor do que isso, como diz um amigo meu, só dois disso, né? Vocês vão receber, não é digital, mas vocês vão receber o certificado de vocês, ou no polo de apoio presencial, onde vocês residem, ou então na residência de vocês, né? E aí não temos, né, esse processo de TCC, de trabalho de conclusão de curso. Então, a gente tem aqui 8 disciplinas, e todas essas disciplinas, elas discutem a BNCC, e como a BNCC ela vai poder ser aplicada, né, na prática, lá no ambiente, em sala de aula. E dessas aqui, dessas 8, nós temos 7 essencialmente teóricas, e uma que não é completamente teórica, porque tem um aporte, né? Um aporte não no sentido que você vai fazer estágio, coisa do tipo, mas que trabalha o processo de confecção de plano de aula, né? À luz da nova BNCC, plano de curso, né? Essa parte mais, digamos assim, mais aplicativa, né? É um teórico aplicativo, né? Não é um 100% teórico, é um teórico aplicativo, né? Que geralmente é a professora Mirtz Honório que ministra essa disciplina com a gente, né? Então, vocês terão 8 disciplinas das ciências humanas. Do mundo do trabalho, vocês terão 6 disciplinas, todas as 6, 30 horas. Então, vocês terão 180 horas de ciências humanas, 180 horas do mundo do trabalho, né? Aí nós temos mundo do trabalho, educação, investigação científica, a professora Fabiana mencionou muitas delas ainda há pouco, né? Investigação científica, formação para o trabalho, processos criativos e formação para o trabalho, formação e escolha profissional, enfim. Total, 14 disciplinas, né? 8 de ciências humanas e 6 do mundo do trabalho. Como é que essas disciplinas elas serão ofertadas? Nós tivemos um upgrade, né? Inglesificar aqui as expressões. Nós tivemos aqui uma atualização no processo como essas disciplinas elas são ofertadas, né? Na turma anterior, primeiro vinha o bloco só com turmas, só com componentes curriculares das ciências humanas. Terminado o bloco de ciências humanas, todas as 8, viria o bloco
com todas as 6 disciplinas do mundo do trabalho. Como é que vai acontecer com vocês agora? Essas disciplinas, elas serão ofertadas alternadamente, né? De modo que tutorial, a dúvida, tem uma aluna aqui com dúvida, deixa eu dar uma lida aqui no chat. Minha dúvida em relação ao certificado, ok. Não, no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai receber na sua residência, né? Bom, então como é que essas disciplinas elas serão ofertadas? Uma, ciências humanas, outra, do mundo do trabalho, de modo que elas serão ofertadas alternadamente. Daí a professora Fabiana teve falado ainda há pouco, né, que nesse processo de 12 meses, as disciplinas do mundo do trabalho e também as disciplinas de ciências humanas, elas serão ofertadas ao longo dos 12 meses, né, porque tem essa diferença com relação às turmas anteriores. Agora vocês estão tendo, por exemplo, a disciplina com a professora Edna. Depois vocês terão, salvo engano, daqui a pouco a gente vai ver aqui o cronograma, né, mundo do trabalho e educação, a disciplina mundo do trabalho e educação, que é essa específica aqui, a primeira do mundo do trabalho, né? Então, de modo que vocês terão alternadamente, né, o oferecimento dessas disciplinas. Bom, o cronograma, né? Eu vou abrir aqui o cronograma. Vou ampliar aqui um pouquinho para a gente dar uma enxergada. Opa. Vocês conseguem enxergar aí direitinho? Ó, a nossa carga horária total... Opa, agradeço muito pelo retorno. Vocês são super interativas. Ó, nós temos uma carga horária de 360 horas, né? Aí nós temos o coordenador, né, de ciências humanas, nós temos a professora coordenadora do mundo do trabalho, professora Fabiana, o Ítalo, né, nosso coordenador adjunto, aí nós temos a Mara como secretária, nós temos ainda o Helder também, que é nosso apoio, e aí a tutora de Ciências Humanas, Ana Paula, que a gente falou, e a tutora do mundo do trabalho, que é a professora Juliana, né? Aqui nós temos, depois eu vou passar tudo isso para vocês, eu vou postar no grupo e vou postar na plataforma, né? Eu ainda não postei esse calendário no grupo e na plataforma, porque ainda estamos, amanhã mesmo eu estou fazendo, aliás, hoje mesmo, né? Terminada a aula, que eu vou fazer a matrícula do restante do pessoal, né? Que fez o requerimento de matrícula de segunda chamada. E aí nós temos o início da nossa especialização, foi 4 de agosto de 23, e o término dela, 4 de agosto de 24. Né? Então, nós temos ali... Sim, o cronograma, sim, eu vou passar o slide para vocês e vou passar o cronograma. Vou disponibilizar no grupo, vou disponibilizar também nas turmas, né, lá no SIGA, e também essa aula ela vai ficar gravada e eu vou disponibilizar no nosso canal de YouTube. Então, a gente está aqui na primeira disciplina, que é da professora Edna. Vou ampliar aqui um pouquinho mais. Ó, diferentes lógicas da pedagogia, né, das competências na área de ciências humanas e sociais. Essa disciplina, ela começou dia 4, né, dia 4 de agosto, e ela vai terminar dia 30 de agosto. Né? Então, esse é o prazo de início e o prazo de término. Essas datas aqui que vocês verão, de fórum, né, de atividade 1, de atividade 2, atividade avaliativa, elas são, digamos assim, um modelo, um paradigma, mas o professor ele vai ter autonomia de costurar essas datas, desde que elas estejam envelopadas nesse prazo de 4 de agosto a 30 de agosto. Não pode extravasar, porque aí já começa a outra disciplina. Né? Então, não tem como extravasar, né, esse prazo. Aqui, por exemplo, a gente teria o fórum do dia 4 ao dia 22 de agosto, né? Mas fica a critério do professor, aqui é uma sugestão para o professor. Então, né, mas o que a gente tem aqui é um prazo que a gente não tinha nas outras turmas,
para otimização das notas. O que a gente quer dizer com otimização das notas? Eu não fiz um fórum, eu não fiz uma atividade, eu não fiz, não tive como fazer a prova, né, atividade avaliativa. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um prazo no calendário da disciplina para fazer a prova de segunda chamada, ou se você fez todas as tarefas, mas tirou nota média, né, 5.9 ou inferior a 5.9, então você ficaria retido, porque a nossa média é 6. Para você não ficar retido no componente curricular, você deve atingir média mínima de 6. Né? Então, o que vai acontecer? Mesmo você tendo feito todas essas atividades, não atingiu 6, média 6, aí você faz também essa atividade de recuperação de nota. De modo que em todas as disciplinas a gente vai ter, né, essa atividade de recuperação de notas. Ok? Bom, a Lima Oliveira, né? Desculpa, Lima Oliveira, pode falar. Está facultada a palavra para você. Muito obrigado. Boa tarde, amigos. Boa tarde, professor. Espero que até o presente instante todos estejam bem. E sobre essas datas aí do cronograma, porque eu fico feliz que já tenha dito que o professor está livre para arbitrar sobre elas, porque só me veio as informações a respeito das aulas e tudo quando já tinha passado a primeira aula. E penso que foi o caso de muitos alunos, né? E nisso a gente ficou um pouco para trás. Tanto é que eu fiquei assustado quando eu vi aqui, ó, tarefa número 1, 10/8 a 14/8. O prazo já passou e eu ainda não enviei porque eu não concluí, né? Meu projeto era para amanhã. Então é só essa observação que eu tenho a fazer, né? Para que a gente, enfim, o professor tem uma sensibilidade quanto a essas datas em função desse pequeno contratempo que tivemos, do qual não fomos culpados, né? Agradeço pela oportunidade de falar. Ô Lima, é sempre um prazer, assim, a gente está sempre abertos e abertas, né? Bom, o Lima, ele chamou a atenção para uma coisa interessante que eu também esqueci de falar, né? Nós fizemos 2 processos de seleção para que vocês estivessem aqui hoje, né, presentes nessa turma. O primeiro processo, ele foi firmado, chancelado normativamente, né, pelo edital 23/2023. Foi o que aconteceu. Nós disponibilizamos 60 vagas para o polo de Parnaíba, 60 vagas para o polo de Teresina, né? Porém, nesse edital 23/2023, né, ele não foi completado, sobrou vagas. O que a gente fez? A gente lançou o edital 45/2023 com o intuito de complementar as vagas que ficaram em aberto, né? Ocorre que, porque a gente tem esse calendário aqui de começar dia 4 de agosto e concluir 4 de agosto de 24, né? O pessoal do 45, quando entrou, a disciplina e a especialização já havia iniciado, então já estava em curso. Mas, no sentido de tranquilizar a todos, do 45, né? Não se preocupem, a gente vai fazer o máximo possível, né? A gente não vai deixá-las inseguros aí na mão, né? A gente vai ajudá-los, né? E a gente vai adaptar a carga horária aí, ou as atividades, exatamente para não deixá-las de fora. Giliardi? Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Eu acho que dá para sanar essas dúvidas aí, até porque a professora cadastrou lá as atividades, fóruns e atividades, aí as tarefas, para o dia 30, último prazo dia 30. Então, tem aí um certo tempo para fazer os fóruns, até porque os fóruns são mais questões de discussão sobre dificuldade no ambiente virtual. E as atividades, ela colocou lá alguns textos. Giliardi, concluiu? Sim, até o áudio dele.
É porque ficou sem áudio aqui. Eu estou dizendo que as atividades, a professora cadastrou até dia 30. Então, esses colegas que entraram agora, acho que não vai ter nenhum problema em estar fazendo, porque até dia 30 tem prazo, os fóruns e as atividades. Isso. E assim, nesse inteirinho, né, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, Giliar, Lima, e todos, e todas, e todos, né, podem falar comigo, seja no grupo, seja no privado, eu estou à disposição, né, só não entre meia-noite e 6 horas da manhã, que é o horário que eu durmo, mas de 6 horas da manhã à meia-noite vocês podem me acessar. Paula, você queria falar? Boa tarde, novamente. É só em relação às atividades. Quem já foi lá no SIGA, viu os prazos, como o seu Giliardi mencionou há pouco. Nós temos lá um fórum de apresentação, que é um fórum de tira dúvidas, e temos um outro fórum com um questionamento, uma discussão. E aí vocês vão responder e vocês vão discutir, dialogar entre vocês a respeito da pergunta que está sendo feita lá pela professora Edna. Na tarefa, nós temos a tarefa 1 e 2. A tarefa 1 são perguntas e a tarefa 2 são perguntas que estão sendo direcionadas pelos textos que estão postados na plataforma. Então, eu sugiro que vocês comecem a responder os fóruns, participar dos fóruns, bem como resolver as atividades dentro do prazo esperado, ou seja, 30 de agosto. Porque isso vai facilitar que a gente cumpra o calendário, o cronograma, de acordo com os prazos já que estão sendo, né, direcionados. Então, assim, qualquer dúvida em relação ao fórum, às tarefas, vocês podem entrar em contato. Agora, uma coisa que é interessante a gente perceber, e eu peço, por favor, que a gente, qualquer tempo que a gente tenha disponível para a gente se dedicar a ler os textos, entrar em contato com o material e responder às atividades, porque aí a gente vai ter uma experiência de absorver tudo que a professora colocou de material para a gente, que é um material de boa qualidade e a resolução das atividades. Então, é isso, está lá duas atividades, 2 tarefas e um fórum. Então, até o dia 30, é pouca coisa que tem lá, dá para a gente resolver essas tarefas, tá certo? Então, eu peço só que a gente veja essa questão dos prazos. Obrigada. Obrigado, Paulinho, pelo esclarecimento. Teve uma pergunta aqui sobre o dia das aulas, né? E aí, mais uma informação, né? Vocês vão perguntando, e isso é ótimo, porque a gente vai lembrando de informações. Uma disciplina de 30 horas vai ter 2 aulas síncronas, né? Uma disciplina de 15 horas vai ter uma aula síncrona, né? A professora Edna já ministrou a primeira aula, mas nós também já disponibilizamos o link, porque nós deixamos gravado, né? E daqui a pouco a gente vai falar, nós temos um canal no YouTube, onde a gente disponibiliza todas as aulas lá, né? Ao invés da gente enviar as aulas para vocês baixarem, porque aí dificultaria a questão de dados, essas coisas, a gente disponibiliza lá no YouTube e vocês acessam o link e assim que possível vocês veem, assistem, reassistem, sem precisar baixar, né? A próxima aula da professora Edna está prevista para o dia 22 de agosto. Tem um dia específico da semana que vai ocorrer as aulas. Como a gente está observando aqui no calendário, cada disciplina tem um prazo de início e de término, e às vezes uma disciplina vai terminar na sexta, mas às vezes uma disciplina vai terminar no sábado, às vezes uma disciplina vai terminar na terça, vai terminar na segunda, vai depender muito de como o calendário está aqui organizado dentro desse espaço de 12 meses. Então, além disso, nós temos outras variáveis, como a questão com a questão, por exemplo, do tempo também do professor. Nossos professores, nossas professoras, são também professores, todos eles, da UFP, né? E aí, todos eles, além de aula na graduação, na pós aqui com a gente, eles também dão aula no doutorado, no mestrado, por exemplo, o caso da professora Edna, que é minha orientadora de doutorado, né? E aí tem essa questão da adequação do horário, né? Mas
uma coisa que vai acontecer é fato. Como todos e todas aqui são professores, professoras, ou trabalham, né? Ou seja, tem durante a semana o horário de trabalho, a exigência que a gente faz enquanto coordenação para os nossos docentes é que todas as aulas elas sejam noturnas, noturno, noite, né? Exatamente para, se não todos, todas, mas pelo menos a grande maioria, conseguir participar sincronamente da aula. Mas aos que não conseguirem participar sincronamente da aula, a gente disponibiliza lá no nosso canal para que vocês possam depois rever. A única diferença é que participando sincronamente, vocês terão aí a liberdade de interagir com os professores, tirando dúvidas de modo direto, né? Mas a gente tem nessa tentativa de melhor equacionar, né, tanto os horários dos nossos docentes, quanto os seus horários de vocês, quanto o cronograma de cada disciplina, a gente exigiu aqui pelo menos uma invariável dentro das muitas variáveis, né, que seja turno-noite. Se for sábado, pode ser turno-tarde, pode ser turno-noite, né? Mas se durante a semana, turno-noite, né? Então, aqui nós temos as disciplinas, né? Elas serão organizadas, né? Nós temos aqui a disciplina, ó, Ciências Humanas, nós teremos duas na sequência de Ciências Humanas, né? Da professora Edna, do professor Francisco Villanova, depois teremos a do Mundo do Trabalho, mais uma de Ciências Humanas, enfim, vocês vão ter acesso a esse calendário que eu vou disponibilizar para todos e todas, né? É só para mostrar para vocês, ó, aqui a gente tem uma disciplina de 30 horas, que é da professora Edna, a gente vai ter 2 tarefas numa disciplina de 30 horas, uma prova eletrônica, né, e 2 aulas síncronas, com espaço para essa prova de otimização de notas, né? Aí a gente vai ter o processo de digitação de notas, e aí vocês vão ter que ter paciência, porque os nossos tutores, né, terão que fazer o processo de leitura e avaliação das provas, de correção das provas de vocês, das avaliações, das tarefas, das atividades, para postar as notas lá, né? Numa disciplina de 15 horas, nós teremos uma tarefa, nós teremos um fórum, uma prova eletrônica e uma aula síncrona, né? Então, sempre assim, 30 horas, 2 tarefas, 2 aulas síncronas. 15 horas, uma tarefa, uma aula síncrona, né? Sim, vai ser disponibilizada. Assim que o Meet disponibilizar, a gente upa, né? Coloca lá no nosso canal de YouTube, e aí eu vou disponibilizar o link para vocês, tanto lá no Siga, quanto nos nossos grupos de WhatsApp, né? Então, esse calendário eu vou passar para vocês depois, né? Agora, atualidades, né? A BNCC passou por um processo de consulta, né? O governo suspendeu, o atual governo, né? Suspendeu o processo e, através da portaria 399, de 8 de março de 23, está aí um processo de consulta, né, para verificar como é que vai ficar o ensino médio. Desse processo de consulta, houve um saldo, né? Nesse saldo, a gente teve aí a mudança, por exemplo, na diminuição dos itinerários formativos. Antes a gente tinha matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, o mundo do trabalho e ciências humanas e sociais aplicadas. Agora a gente vai ter uma regressão aí de 2 itinerários formativos, a gente vai ter 3 itinerários formativos, né? Linguagens, matemática e ciências da natureza, linguagens, matemática e ciências humanas e sociais. E a formação técnica e profissional, que é do mundo do trabalho, né? Então, mas assim, ainda é um processo de adequação, é um processo de construção, de consulta, né? É só para a gente ficar atento, né, que esse processo vem, mas mesmo esse processo vindo, por exemplo, as ciências humanas estão lá com o seu lugar bem definido, né? O Gustavo está perguntando, né, se ele não puder participar
sincronamente, né? Se vai ter algum problema. Não vai ter nenhum problema. Depois vocês acessam a aula gravada, né? O único problema, digamos assim, prejuízo, é o fato de vocês não poderem aí interagir com a professora ou com o professor ali naquele momento, né? Mas vai ficar disponibilizado para vocês depois, né? Agora, é importante que todos e todas participem, né? Exatamente por isso, porque o processo de interação com o professor, ele é extremamente importante, exatamente porque tem dúvidas que uma fala escrita não tira, mas que uma fala falada, basta olhar para a expressão de quem está pronunciando, falando, né? A coisa fica mais clara, né? Se uma palavra tem múltiplos sentidos, uma palavra escrita tem múltiplos sentidos. Bom, e aí a gente tem aí um fundo básico da disciplina, né? A grade base lá da disciplina vai ser ampliado, né? E aí o que vai entrar? Além de vai ser aumentada a carga horária, né? Era 1.800, se eu não me engano, vai para mais de 2.000 horas, carga horária. E aí algumas disciplinas elas foram inclusas, mais uma vez, na carga horária básica aí da disciplina, né? Na FG da disciplina, do currículo, né? Espanhol ficaria aí alternativamente, né? O inglês já está e o espanhol voltaria como uma alternativa. A arte ficaria, a educação física, a literatura, a história, a sociologia, a filosofia, a geografia, a química, física, biologia, educação digital, né? Todas essas disciplinas elas passam a fazer parte da composição das mais de 2.000 horas da básica. Isso, por exemplo, quem é da sociologia, quem é da filosofia, percebe que a gente sofre expulsão e inclusão. Conforme muda o governo, a sociologia e a filosofia é expulsa ou inclusa, né, nas grades curriculares aí, né? E ainda estamos em discussão, né? Acho que está com uns 2 dias, né? A gente estava no evento para discutir, por exemplo, o ensino de filosofia, e ainda está em discussão porque, embora filosofia e sociologia sejam inclusos ali na grade curricular básica, na parte básica da grade curricular, ainda não se sabe se voltarão a ter sua autonomia enquanto disciplina autônoma, porque, por exemplo, na LDB de 1996, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, filosofia e sociologia apareciam só como temas transversais a serem trabalhados nas diversas disciplinas. Depois, em 2008, teve uma lei e, finalmente, em 2009, foi institucionalizado, né, a obrigatoriedade com o artigo 36, que foi incluso na BNCC de 90... Que BNCC? Na LDB de 96 foi incluso, né? Filosofia e sociologia como obrigatórias no artigo 36. Agora, não sei como ficará, né? Ainda está em discussão, mas provavelmente, talvez, elas voltem a ser disciplinas autônomas. Sociologia e filosofia, né? Uma vez que está sendo estipulado aqui que vai voltar para a base comum curricular, né? Da grade curricular. Bom, então essas são notícias, né, para vocês do processo de mudança. Vocês estão no meio de um processo de mudança. E agora, né, por onde é que eu tenho acesso? A nossa sala virtual é aqui no SIGA, né, no nosso sistema, é a nossa sala virtual, é aqui que vocês vão assistir aula, aqui que vocês vão pegar o conteúdo, aqui que vocês vão ter acesso a links também, seja de texto, seja de site, é a nossa sala de aula, é o SIGA. Nossa formação é 100% online, né? Então, 100% remota. Mas, nós aqui, especificamente da coordenação, lançamos mão de alguns dispositivos que podem facilitar o nosso processo de interação e agilizar a troca de informações entre vocês e nós, entre nós e vocês também, né? Os nossos 2 grupos de WhatsApp, né? O grupo de Teresina e o grupo de Parnaíba, e já está funcionando a pleno vapor aí, desde o começo, né, do curso, e o nosso canal de YouTube, vocês já puderam, por exemplo, aquelas, né, que não puderam assistir a aula da professora Edna, já tiveram a oportunidade de acessar
assistindo a aula que ficou lá previamente gravada, né? Então, esses são os nossos meios disponíveis até agora, né? Os nossos LDB atualizada, né, Paulinha? Muito obrigado. Eu vou dar até uma olhadinha também. Nossas propostas, né? Aqui as nossas propostas para vocês. Na última turma, nós fizemos um curso de extensão, com certificação, curso de extensão online, né? Gerou certificado e tudo. Qual foi o curso de extensão? Nós fizemos um evento de extensão, onde nesse evento nós convidamos um diretor de escola de rede privada, um diretor de escola de rede pública, no caso, direção do IFP, lá de Parnaíba, né? De privada, a gente chamou aqui o professor Cassimiro, que é diretor do Colégio Cidadão Cidadã, que é um colégio privado aqui de Teresina, né? Uma parceria com a Assembleia Legislativa, mas é um colégio privado. Chamamos o professor Luiz Fernando, que foi o diretor do Instituto Federal do Piauí, e chamamos alguém que a gente considera como uma escola, uma instituição híbrida, porque a estrutura dela é fornecida pela iniciativa privada, mas funciona para os alunos como se fosse público, que foi a Fundação Bradesco, né? Então, nós trouxemos também um coordenador pedagógico de área do colégio da Escola Fundação Bradesco, para debater, né? Isso foi no mês de agosto, mais ou menos, para debater como é que foi o primeiro semestre de implementação do novo ensino médio na rede privada, na rede pública e na Fundação Bradesco. Então, esses professores, esses diretores, essas diretoras, trouxeram para nós a pauta de como ocorreu para a gente abrir o debate e discussão. Foi uma experiência bastante rica, né? E eu estou pensando em trazer um curso de extensão também para a gente, mais uma vez, e um livro coletivo. O que é esse livro coletivo? O SEAD, ele tem um edital aberto, sempre aberto, para publicação de livro, né? Livro online. Eu queria, lá para o meio do curso, combinar com vocês, para vocês darem uma vistoriada nas disciplinas que vocês mais sentiram afinidade, puxa na brasa para a área específica de vocês, o ensino específico de vocês, e produzir um artigo, que depois a gente vai estipular a quantidade de laudas, de páginas, né? E aí a gente faz a compilação dos textos que vocês fizeram, dos textos que os professores também vão fazer, e a gente publica o livro. Talvez saia 2 ou 3 volumes por conta da quantidade de pessoas, né? E aí vocês já sairiam daqui da especialização também com uma publicação, né? Que isso faz parte também do universo acadêmico, né? Então nós temos essas duas propostas para vocês, né? Vamos ver se daqui para o final do curso a gente consegue colocar ambas, né, em prática, né? E para finalizar, estamos agora abertos aqui a qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês desejarem fazer. Fica aberto o espaço aí para vocês. Bom, ainda bem que vocês gostaram da proposta, acho que vocês irão gostar mais ainda do curso, né? Tá vendo as vantagens de fazer esse tipo de entrada e não entrar da VAMEC, fazer aqui com a gente, né? Assistindo essas aulas, publicando, né? A Bianca levantou a mão. Oi, pessoal. Todos me escutam? Você me escuta bem, David? Sim. Bom dia, eu estou aqui no interior de São Paulo. David, se você puder voltar na sua apresentação ali onde tem as datas e tal, eu imagino que essa disciplina desse mês, né? Vamos fazer assim, do jeito, contando o dia 30, né? Já que entramos depois. Mas eu vi ali que tem uma prova, alguma coisa. Isso, esse. Prova eletrônica. Ela também acontece, ela fica aberta durante todo o tempo, ou ela tem um dia específico? Como são essas provas eletrônicas? Bom, Se é só nessa disciplina
Ou já vejo que na de baixo também já tem? Como que funciona essas provas, por favor? Então, Bianca, obrigado pela pergunta. A prova eletrônica, ela, assim, a gente coloca como prova eletrônica, né? Elas sempre ocorrem porque para contabilidade de notas, nós temos o fórum, nós temos atividades e nós temos a prova, né? Então, a prova é sempre a última atividade avaliativa de todas as disciplinas, né? Está lá para o finalzinho. Essa prova eletrônica, novamente, né, vai depender muito do professor da disciplina. Tem professor que deixa o dia inteiro essa prova eletrônica, né? Deixa 24 horas. Por exemplo, começou agora às 17 horas. Vai fechar às 17 horas de amanhã. Tem professor que disponibiliza 2 dias. Isso vai depender muito do professor. Tem professor que faz essa prova eletrônica e você já sabe imediatamente quando termina o resultado, porque o próprio sistema corrige. Mas tem professor, por exemplo, a professora Mirtz, que vai trabalhar com plano de ensino, com plano de aula, né? Que requer, que exige que vocês façam um plano de aula, então não dá para fazer no modelo prova eletrônica. Então abre no modelo tarefa para vocês anexarem um arquivo, né? Então isso vai depender muito da disciplina e da dinâmica do professor, né? Aí, novamente, a gente coloca aqui prova eletrônica porque é como se fosse o paradigma, o padrão. Vamos fazer uma prova eletrônica, mas uma das coisas que, assim, eu sofri na carne, eu fui professor de ensino fundamental e fui professor de ensino médio também por muito tempo, né? E uma das coisas que a gente sofre na carne é a falta de autonomia por onde a gente passa aí na disciplina da gente, porque a avaliação é uma coisa muito peculiar, né? Porque vai depender muito do tipo de abordagem do conteúdo, de como você deseja receber o feedback. E aí, passando por essa via crucis que eu passei, eu gosto de deixar o professor, a professora, né, autônomo nesse processo de avaliação, porque eu acho que ele que sentiu a temperatura da disciplina, da turma, né, sabe como é que a coisa deve ser abordada. Aí a gente coloca só que a critério, assim, qual que é a única exigência que é invariável aqui nesse cronograma? Início e término da disciplina. Porque a gente tem um prazo a cumprir de 12 meses, né? E a gente teve que adequar aí essas 14 disciplinas nesse espaço de tempo, né? Mas, assim, fica a critério do professor. Agora, é sempre ao final da disciplina. Alguém mais gostaria? Bom, gente, então eu gostaria de agradecer imensamente a minha... Opa, tem mais uma dúvida aqui da Débora. Não, pode perguntar, Débora, o Ferdinando. Ferdinando, pode perguntar, Ferdinando. Pode ser agora ou depois da Débora? Não, pode falar, Ferdinando. Professor, perceba, eu acompanhei a tua orientação em relação ao processo de recuperação, né? Então, ele sempre vai ocorrer depois de cada período, do fim de cada disciplina, ou vocês optam, porque eu estou acompanhando aqui do celular, agora no momento não estou enxergando bem, porque meus óculos estão bem distantes daqui de mim, e essa recuperação vai se dar num conjunto de componentes ou após cada componente? Essa recuperação, caso o estudante não obtenha a média, né, os 6. Pronto, Ferdinando. Vai ser ao término de cada componente. Antes, na turma anterior, como era primeiro o bloco de humanas, depois o bloco do mundo do trabalho, o que a gente fez? A gente esperou terminar o bloco de humanas, aí fez esse processo de reabilitação de notas. Mas aí tem um problema, né? Porque aí, problema, assim, de sobrecarga, porque aí vocês todos ficam sobrecarregadas. Por exemplo, teve pessoas que ficaram retidas das 8, ficaram retidas em 3, retidas em 4, aí de repente tem que fazer todas as 4 em um mesmo espaço, em mesmo período. Então, a gente, pensando em otimizar para vocês mesmo, né, a gente está disponibilizando no final de cada componente curricular, exatamente para não sobrecarregá-los, até porque a gente também não tem mais aquela diferenciação de oferta de disciplinas
primeiro o lote de humanas, depois o lote do mundo do trabalho, né? E aí, então, a gente está disponibilizando o final de cada disciplina. O Demóstenes levantou a mão. Foi, correto. Boa tarde. Boa tarde. É mais técnico, a minha dúvida. É que as respostas dos fóruns estão chegando todos na caixa de e-mail. Tem como evitar ou fazer alguma organização lá para que as respostas não cheguem, porque lota a caixa de e-mail? Pronto, Demóstenes. Eu não sei se foi você que mencionou isso no grupo, mas quando você mencionou no grupo, eu não ofereci nenhuma resposta ali no momento, porque exatamente eu fui atrás do STI. O que é o STI? É a nossa superintendência de TI, né? Tecnologias da informação que a gente tem aqui. E fiz exatamente essa pergunta para eles, né? Pessoal, é o seguinte, o meu também fica, viu? O meu também fica recheado de participação de fóruns, né? Então, só para dizer que eu também estou nesse calvário com vocês, né? E aí eles disseram, o pessoal do TI disseram que infelizmente não tem como desfazer. Por quê? Antes não era assim. Porque eu estou passando aqui a resposta que eles me deram, né? Antes não era assim, mas o que acontecia? As pessoas começaram a chover de reclamação que não recebia informação de quando um fórum era aberto, de quando uma atividade era aberta, e aí começavam a perder os prazos. Então, eles modificaram o sistema, e isso foi uma demanda, segundo eles, não só da pós, mas da graduação, né? E aí a gente tem uma infinidade de alunos aí na graduação imenso, né? A gente tem campinhos espalhados aí pelo Piauí, né? Além do ensino à distância, da graduação também tem pelo Piauí todo e Bahia, e agora as pós, né? Então, em atendimento a essa demanda, eles modificaram o sistema. Então, infelizmente, vai ficar chegando aí mesmo na caixa de e-mail da gente, né? Eles me deram a resposta ontem. Eu estava guardando no bolso para trazer para vocês aqui. Ainda bem que você perguntou, porque eu não estava me lembrando, né? Mas, infelizmente, não vai ser possível, né? Ei, David. Oi, Paulo. Paulo, depois Veja bem, tem a Débora, que ela colocou aí uma dúvida, e também a questão da prova eletrônica, o José de Jesus colocou uma dúvida também no chat. Deixa eu ver aqui da Débora. Minha dúvida sai um pouco do roteiro, do que está sendo conversado. Eu estou lendo perto, gente, é porque eu perdi meu óculos e eu não enxergo quase nada. Então, eu estou lendo aqui pertinho. Sai um pouco do roteiro do que está sendo conversado. Gostaria de saber se provavelmente haverá mais... se vai haver mais chamadas. Infelizmente, não, né? Porque não depende de nós, depende exatamente desse espaço apertado de cronograma que a gente tem. E é por isso que a gente disponibilizou exatamente um espaço específico no cronograma para que isso seja feito, né? Porque a gente tem essas disciplinas, né? E tem o término e o começo da outra, né? A outra pergunta. Reiterando, realizei os outros cursos de especialização no CEAD-UFP e na realização da prova eletrônica, a partir do calendário para a realização desta, eram dadas 3 oportunidades. Ok. Isso, José, depende também muito do curso, né? Mas a gente não dá só uma oportunidade, né? Para você fazer a resposta. Alguns professores colocam 2, outros professores colocam 3. O que é isso, gente? Para quem não tem familiaridade com prova eletrônica. O professor elabora a prova eletrônica, disponibiliza a prova eletrônica, e você pode fazer a primeira vez, errou, achou que não estava ok, então tem mais uma chance e mais uma terceira chance. Qual é a minha sugestão para vocês? O SIGA, ele tem um problema com o tempo. O tempo e o SIGA, eles não se dão muito bem. O que eu estou querendo dizer? Eu estou aqui respondendo uma atividade, e aí eu preciso ler aqui no meu material para responder a atividade. Então, eu vou gastar um tempo. O que vai acontecer? O SIGA, ele não espera... Se você não está fazendo coisas no SIGA, ele simplesmente
desliga. Não, tu não vai conseguir publicar aquela tua resposta, porque o SIGA sofreu uma espécie de reinicialização, né? E aí, dentro dessas três chances, tu já perdeu uma chance. Então, qual é a minha sugestão? Que você responda, faça o print da questão, responda em Word. Depois, quando você vai responder lá na prova, no SIGA, você copia e cola lá. Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Porque se você for responder diretamente no SIGA, corre o risco de você perder sua tarefa. Porque o SIGA vai entender que você não está fazendo nada lá, e aí, portanto, vai reinicializar. Então, a minha sugestão é que vocês respondam primeiro a prova antes de publicar essa prova, ou tentar publicar essa prova, para evitar esse tipo de problema, porque pode acontecer, e fatalmente vai acontecer. E isso ocorre também na parte administrativa do SIGA. Por exemplo, propondo um projeto de extensão, eu estava procurando referências para colocar no projeto. E aí eu fui atrás de um livro que eu não estava conseguindo encontrar. Quando eu fui digitar referência, o SIGA já tinha inicializado, eu tive que digitar tudo de novo, começar do zero, né? Então, a minha sugestão que eu dou para vocês é essa, né? Não vão marcar bobeira com o tempo do SIGA, né? Porque o tempo do SIGA corre mais rápido que o nosso, né? Ferdinando, mais uma vez, gostaria de falar? Ferdinando? David. Acho que levantou por engano. Sim. Só mais uma informação, gente. Tudo depende da gente ter um pouco de paciência também. Como, por exemplo, às vezes o SIGA sofre algumas atualizações. Aí vocês vão ver, tipo uma frase, comportamento inesperado. Se isso acontecer, vocês não fiquem achando que é um erro, mas é uma atualização do SIGA, porque é tanta gente trabalhando no mesmo sistema que às vezes ele fica pesado. Então, assim, se acontecer alguma coisa, tipo comportamento inesperado, e o sistema sair fora do ar, ele volta. É só ter um pouco de paciência. Por isso que eu até disse lá que vocês podem ver a atividade, copiar no arquivo separado, como o David falou, no Word, por exemplo, a tarefa que está lá, tarefa 1 e 2, copiar no arquivo separado, responder esse arquivo, anexar na plataforma e enviar. Porque aí não tem problema de você, se o SIGA cair, e você já tem salvo a sua tarefa e já pode responder sem perder, né, o tempo, tá certo? Professora Juliana? Só complementando a fala aí da professora Paula, o SIGA ele faz atualização todos os dias, geralmente por volta de 13h30 e 22h30, então nesses horários, geralmente todo dia tem essa atualização, então já contem com isso. Fora as demais, né? Isso, eu ia falar mesmo. O SIGA tem essa pausa para almoço. Né? O SIGA geralmente exatamente para às 13h30, 13h30, né? E volta às 14 horas. Mais ou menos assim, ele tem essa pausa para almoçar, né? Bom, então, pessoal, é o seguinte, eu gostaria muito, imensamente, de agradecer a vocês. Eu sei que as dúvidas, elas não se esgotam aqui, não se esgotarão e nem devem se esgotar aqui. A gente vai estar aí abertas para vocês, para qualquer momento, qualquer hora. No meu caso, menos entre meia-noite e 6 horas da manhã, mas entre 6 horas da manhã e meia-noite, eu estou disponível, seja no grupo, seja no privado. Vocês podem vir, né, que a gente vai estar disponível. Agradecer a presença de todos e todas e todes, agradecer a presença do Ítalo, agradecer a presença da professora Juliana, da professora Paula, agradecer muito a presença da professora Fabiana, né? É o nosso corpo que se movimenta aqui na especialização, né?
e dizer que espero de todos vocês uma ótima especialização, que tenham resultados frutíferos e vamos lá, né? Abração a todos, todas e todos.